Olhe para a sua Bíblia, Lucas capítulo 13. Versículo 10, uma história que eu gosto muito. Já falei muito dessa história. Quero estudar uma palavra com vocês aqui muito importante. Versículo 10, começa assim o texto. Certo sábado, um sábado desses, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs a mão sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Curva assim a sua cabeça, por favor, sim, uma forma de rendição. Feche os olhos, vamos orar, vamos pedir para o Senhor dar uma palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu fiz várias anotações, eu busquei, eu clamei, eu pedi, mas há um clamor silencioso aqui. Há pessoas que estão pedindo uma resposta, há pessoas que estão pedindo coisas que não falam para ninguém, mas o Senhor está no meio da igreja. Por isso agora fala conosco, permita mesmo sair desse lugar dizendo: a palavra foi para mim. Permita mesmo, Senhor, que a palavra venha produzir um novo jeito, uma nova maneira, um novo ambiente, um novo ar, uma expectativa nova de um recomeço. Faz isto, libera a palavra, Senhor, aquela palavra que muda o rumo das coisas. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Você pode dizer amém a isso? Crê nisso? O texto que nós lemos conta uma história real. Essa história, ela de fato aconteceu. Uma mulher, ela não nasce assim, mas ela, num determinado momento da vida dela, acontece esse problema com ela, e ela passa a viver numa tentativa, porque a Bíblia diz, ela tentava se endireitar, mas ela não conseguia mais se ajeitar. Eu já vi uma pessoa assim. Não é uma curvatura de um ombro caído, que essa moçada tem costume, que a gente fica toda hora corrigindo. Põe o ombro para cima, o ombro tem que apontar para o céu, não é para frente. Os pais estão rindo, ó. Todo pai fala isso para as crianças, né? Não sei o que acontece, faz assim, fica andando assim. Não é isso. A história dessa mulher não era isso. A história dessa mulher, ela realmente, o corpo dela curvou. Alguém que, para olhar para outra pessoa, tinha que talvez virar a cara para dar um ângulo de visão, para ver outra pessoa. E fala de 18 anos de uma situação assim. 18 anos vivendo. Não era assim, mas ficou assim. E aí começou uma luta agora, tentando, sem conseguir se endireitar, sem conseguir ficar da maneira correta. Não é estar prostrado, é estar postado, alinhado, direito. Eu tenho falado aqui, creio que direção de Deus, que há uma bênção por vir, há um momento novo. Você vir a um lugar como esse, sem uma expectativa no seu coração, é um erro, porque esse lugar foi consagrado como casa de oração, aonde a gente fala e Deus responde. Então nós temos clamado por um tempo, nós temos clamado por resposta, nós temos clamado por um novo rumo, para que as coisas se encaixem. E aí isso tem que gerar no coração expectativa, vai acontecer, virá algo, e aí você precisa se postar, você precisa estar da forma correta, como que preparado.
Você não pode estar de qualquer jeito entendendo que virá um novo, porque a Bíblia diz que o novo não vem sobre o velho. O novo não vem sobre aquilo que está gasto, porque rompe. Então aquilo que para nós, preste atenção, passa, para Deus é basta, chega. O liberado de uma pregação como essa aqui, Deus mandar uma palavra para nós, é um basta, dizer chega, toma um rumo, dá uma direção para a sua vida, endireita isso. Ele mesmo fala, endireitarei as tuas veredas, porque não pode ficar assim, não pode continuar curvado, não pode. Irmãos, eu estou velho já nessa história de igreja, onde eu vi muita gente, muitas pessoas, que deram testemunhos extraordinários, bênçãos, contaram bênçãos, daqui, do púlpito. E por não endireitar a sua vida, não colocar a sua vida da maneira correta, se postar, ter atitudes novas, mudar alguns conceitos, rever, voltaram a pior do que era antes. Você deve estar lembrando de alguém agora, de gente que tinha uma história com Deus e hoje não tem, porque não foi endireitando para receber vinho novo, não foi acertando, colocando as coisas no lugar, buscando em Deus. Eu quero um caminho novo para a minha vida. Fale isso assim, fale, eu quero um caminho novo. Quando meu filho nasceu, a minha oração era, ele não vai passar pela estrada que eu passei, eu orava assim, não vai passar pela vergonha que eu passei, ele vai lá na frente já, vai sair lá onde já tem asfalto. Essa é uma oração que eu fazia. Não vai enfrentar os pedregulhos, os buracos, os traumas, as vergonhas. Orava por ele na barriga, pedindo, Senhor, que o caminho dele seja melhor que o meu. Então é assim, nós precisamos endireitar isso, porque coisas ainda maiores virão. O extraordinário, aquilo que ainda você talvez nem imagina, mas Deus tem guardado nele. Deus não desistiu dos planos que tem sobre a sua vida. Deus não desistiu. Nenhuma dificuldade, nenhum erro seu, nenhum acontecimento, por mais traumático sobre a sua vida, fez Deus riscar planos dele na sua vida. Alguém crê nisso? Isso é graça. Isso é graça. Porque há muito Deus já teria riscado, mas a graça dele faz com que a gente continue. Tema de hoje, endireitando a nossa vida. Verificando situações da nossa vida que talvez você já vá se acostumando, mas isso está impedindo você de viver o extraordinário, viver coisas que Deus tem para a sua vida, planos, obra. Deus tem uma obra, Deus tem algo com você e você está curvando. Você não percebe isso, que todo dia algo acontece e curva, e você agora tenta se levantar. Então toda semana, todo culto, é você vir a carisma, vir à igreja, vir à assembleia, a batista, outros, tentar se levantar. Porque tudo na vida tenta fazer com que você vá curvando, tendo que olhar a vida de um ângulo ruim. A palavra endireitar é muito lindo, gente, presta atenção, quer dizer pôr ou tornar direito. Não está bom, não está correto, mais ou menos não é o que Deus tem para a sua vida. Põe direito isso aí, torna reto isso aí, torna de uma forma, se prepara, porque coisas ainda maiores virão. Endireita isso. Tomar boa direção. Aí voltamos a uma palavra que fugiu da nossa boca: nos converter ao Senhor, voltar aos nossos caminhos, endireitar, tomar prumo, tomar um bom caminho. É isso que eu quero dizer aqui. E o nosso erro, gente, é achar que dá.
que dá. 18 anos é muito tempo. Achar que dá. Não dá. Para Deus isso é um basta. Eu fiz alguns exames. Graças a Deus está tudo bem, né? Eu fiz hemograma, eu fiz eco, eu fiz eletro, eu fiz próstata, o PSA. Fiz esses exames aí, eu fiz, graças a Deus. Só que o médico, quando eu levei os exames para ele olhou o exame e ele começou a perguntar do meu pai e da minha mãe, olhando para o exame. Perguntou: seu pai já teve? Eu nem conheço, vou saber se meu pai teve, né? Sua mãe já teve? Falei: eu acho que não, nunca vi minha mãe falar. Aí ele começou a perguntar do meu passado: você já teve alguma coisa? Você já fez alguma coisa? Já aconteceu alguma coisa? Perguntou do meu passado, olhando o meu exame. E aí eu ia respondendo para ele. Falei: não. Ele falou: você é viciado? Eu falei: eu era em carne. Depois da pandemia, eu comia carne. Mas aí eu perdi esse vício, me converti, fiquei crente, que eu comia carne. Você não tem nenhum vício? Não tem. Você não fuma? Não fumo. Você não bebe? Não bebo, graças a Deus, né? Eu como, não sei se o senhor percebeu. E aí, graças a Deus, estava tudo bem. Mas o interessante são essas perguntas: seu pai era assim? Sua mãe? Você tem um histórico na família de alguém? Estou vendo seus exames aqui, mas eu estou querendo enxergar mais sua vida. Que talvez os exames não mostrem tudo. Então eu queria saber, na sua casa, você já passou por alguma coisa? Você já sentiu algo? E aí eu pude dizer para ele: não, está tudo bem, graças a Deus. Tema de hoje: endireitando a nossa vida, acertar. Preste atenção, por quê? Para que seja contínuo o que Deus tem para a sua vida. Não seja interrompido por um curvar, por perder de ver a glória, a bênção, contemplar a grandeza, o extraordinário, o que é bom. Porque se você não fizer isso, uma hora você está bem, você tá no melhor, e depois curva, baixa, e sem você perceber, já foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nada aconteceu, nada, nenhum testemunho, nenhuma história, nenhum impacto. E Deus, Ele é assim, surpreendente. Ele diz: eu vim na sua vida para te dar vida. E vida fala de acontecimentos, de experiências. Tanto que o salmista diz: os mortos não louvam a Deus, mas os vivos, eles louvam a Deus. Tem vida, tem experiência, as coisas acontecem. E aí quando você não percebe que está curvando, que é só problema, e você não está percebendo a razão, o que é isso, por que é isso, por que eu me meti nisso, por que foi assim. Não, vou endireitar, e eu vou viver o novo de Deus para a minha vida. Então, por favor, eu vou falar de coisas aqui repetidas, coisas que você já ouviu em algum momento, mas se você não tomar uma postura muito clara, até mesmo falando mesmo: não, basta, chega, eu quero me abrir para viver uma nova história, eu quero me abrir para um chamado de Deus, eu quero viver uma história em Deus. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero estudar com vocês aqui, coisas que nos impedem. O texto fala assim: essa mulher tentava, ela tentava se levantar, se endireitar e não conseguia. Até que Jesus faz algo que você deveria anotar aí, Ele libera uma palavra, Ele fala: você está curada. Essa palavra é importante. Você passa por situações na sua vida, você precisa liberar uma palavra da fé. Quem estudou sabe do que eu estou falando. Diante de situações, você fala: não, eu falo cura, eu falo milagres, eu falo provisão. E logo depois da palavra tem que ter atitude. E aí diz: ele impôs as mãos, né? Então, muito bonito, vale um estudo disso aqui.
E o que que nos impede? Primeira coisa, por favor, preste atenção nisso agora, ó. Histórico familiar. Tem caso na sua família? É isso que o médico vai perguntar. Eu devia estar com o jaleco. O jaleco branco, aquele negócio. Sim. Devia estar com aquilo para perguntar. Tem caso na sua família? Quando nasce uma criança, agora mesmo nasceu a Alice, filha da Marcela, do Sandro, né? Que puxou a Marcela, graças a Deus, né? Aleluia, né? E que bênção. Aí quando nasce uma criança, é bonita, muito bonito. A gente chega perto assim e fala, gente, é a cara da mãe, né? É a cara do pai. Nossa, olha, tem a orelhinha do avô. Aí o avô fica com a orelha desse tamanho, né? Fica todo, nossa, olha isso, a testinha, né? Quando é criança é bonito. Agora fala isso quando é adulto. Quando é adulto, você fala assim, nossa, pastor, é o pai escrito. Você vê que não é elogio. Você já percebe que tem uma crítica aí. Você fala, Jesus. Pastor Josué Gonçalves, um dia, o filho dele, quando era pequeno, falou para ele, pai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ele diz que ele correu no quintal e gritou para Deus, não deixa meu filho ser igual a mim. Não deixa. Tem um histórico familiar, tem um histórico espiritual, emocional na família, que você precisa se posicionar. Olha aqui, eu não estou falando de abandono familiar. Minha mãe, eu amo a minha mãe, amo a minha mãe. Quem conhece minha mãe? Eu amo a minha mãe. A minha mãe tem a história dela. E eu em Deus estou escrevendo uma nova história para a minha vida. Né? Minha irmã, não tenho o que falar da Andréia, amo a Andréia. A Andréia tem a história dela, da vida dela, da família dela. E eu estou escrevendo a minha história. E aí então a Bíblia fala assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gente, isso aqui é muito importante, muito. É princípio para a nossa vida, para quem quer endireitar. Cuidado com isso, cuidado, porque se você não romper, se você não decidir escrever na sua vida uma história nova na sua vida, foi bom, mas em mim vai ser completamente novo. Em mim eu vou viver o Deus que surpreende. Em mim eu vou viver vinho novo. Em mim a alegria da festa não vai acabar. Em mim alguém vai dizer, é comum o vinho novo no começo e depois o vinho estragado no final, porque todo mundo já está alegre. Mas é esquisito, porque Deus guardou o melhor para você no final. No final, tanta coisa já passou, mas Deus ainda tem preparado o melhor no final. Eu vou viver, vou endireitar, vou me preparar para isso, vou endireitar, vou pôr as coisas no lugar, vou romper com o que tem que ser rompido. Alguém está entendendo? Diga um amém. Aí a Bíblia fala assim, ó, é por isso, estou lendo aí, ó, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois agora se tornam uma só carne, uma só pessoa, uma outra história, uma outra coisa. Que foi bom, foi ótimo, não tem problema. Mas eu vejo em mim uma oportunidade. E aí, agora olhe para mim aqui, por favor, não sei se isso é uma busca da sua vida, na minha é. Meus filhos vão viver melhor do que eu. Deixa eu abrir meu coração com você. Olha lá, tem uma criancinha lá atrás, lá, linda, né? Olha lá, recém-nascida. Casal bonito aí, que agora se tornaram, aumentou a família agora aí. Não é brincadeira, uma criança num momento como esse, né? No momento que o mundo está vivendo. Tem aqui diretoras de escola, professores, escolas aqui, sabe o que é isso?
o que está se passando dentro das escolas, a luta que é. E aí você vê o total abandono dos pais. Nós como pais abandonamos, nós como pais dormimos, relaxamos, largamos. Então quando eu endireito a minha vida, eu vou endireitando a minha vida, eu estou dando a chance para os meus filhos seguirem algo, meus filhos terem para onde olhar. Quando eu vou acertando as coisas, os ponteiros, pondo em ordem, eu estou liberando para eles também um novo tempo, para eles também. Não vão crescer numa casa enrolada, não vão crescer numa casa endividada, não vão crescer numa casa de brigas, de traumas, não vão. Quem pode dizer amém a isso? É duro e a gente tem que ir endireitando. Não é brincadeira que eu estou falando, parece fácil falar, não é, mas nós temos objetivos na vida. Aí em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus fala com Abraão e diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Olhe para mim. Se você já leu, você vai entender o que eu vou falar. Deus falou assim: Abraão, seu pai é gente boa. Seu pai é... Só que seu pai tem um probleminha. Seu pai, ele para no meio do caminho. E eu não quero isso para a sua vida. Eu não quero que você seja uma pessoa que começa uma coisa e para. Eu quero que você comece e chegue até onde eu tenho preparado para você. Então, sai desse conceito. Outra coisa, seu pai tem um problema sério. Preste atenção, gente. Eu gosto do seu pai, mas seu pai tem um problema sério. Seu pai tem um trauma com a morte do seu irmão. Ele não resolveu isso. Quando Abraão tinha 60 anos, o irmão dele morreu, Arã. Tanto que Abraão está andando e ele para numa cidade que tem o nome do filho dele. Aquilo ali para ele é forte. Seu pai está mal resolvido, seu pai não se acertou. E não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é mais do que seu pai. Então, sai. Rompe com esses traumas. Rompe com esses decretos familiares. Rompe com esse histórico. Não abandona a família, não é isso. Mas se permita escrever, reeditar a história da família. Aí você está agora me ouvindo e falando: pastor, mas em mim já deu problema. Produz na próxima geração, porque a bênção sobre a sua vida é geracional, vai até 1000 gerações. Pastor, eu já passei, já tropecei, já deu problema na minha vida. Amém. Interceda agora pelos seus filhos, ministra agora na vida dos seus filhos, provoca neles um histórico familiar. Crê nisso, irmãos? Vamos lá, 2. Relacionamentos errados. Gente, não tem problema nenhum conhecer pessoas, nenhum. Nós, não sei se você é crente dessa geração, quando a gente se converteu, a gente teve que cortar a amizade com os amigos nossos, né? Teve gente que se converteu, não pôde jogar futebol mais, ou então tinha que jogar de calça e sapato. O cara já era ruim, jogando de calça e sapato virou um crime, aí não pôde mais. O problema não é conhecer. Eu conheço um monte de gente, eu conheço gente que só fala palavrão, eu conheço. Gosto de ficar perto? Não gosto. A palavra relacionar quer dizer se expor. Relacionamento está ligado a se expor. Cuidado é com relacionamento, com quem você abre o coração, com quem você abre suas ideias, com quem você empresta seu ouvido. Olha, dificilmente, se você puder anotar essa aqui, vale a pena, ó.
Dificilmente você vai chegar ao mestrado andando com quem não gosta de estudar. Dificilmente. Porque vai dizer que é besteira, que é bobeira, que não precisa. Para quê? E você tem alvos, você tem sonhos. Você quer o mestrado, você quer chegar lá. Você não quer só falar línguas estranhas. Você batizar no Espírito Santo e falar língua. Não, você quer estudar o inglês, o espanhol. Eu quero ter habilidades, eu quero aprender, quero crescer. Diga um amém. Você tem que saber com quem você se relaciona. Porque talvez é o relacionamento que está te puxando e você não está percebendo. Eu fico espantado com gente que fala, pastor, eu quero tanto estar lá. Só que você está andando com gente que não está. Você dá muito ouvido. Quantos irmãos eu converso e falo, pastor, eu sinto um chamado para orar mais. Mas você anda com gente que não gosta de orar. Por favor, agora olhe bem para mim, gente. Você está vendo a minha história aqui como pastor. Por favor, olhe bem para mim. Tentando, buscando me relacionar com gente boa, com gente extraordinária. Você vê um homem subir aqui, pregar João capítulo 1, de cor, sem ler a Bíblia. Eu tenho que anotar e colocar Verdana 16 para enxergar. Senão não enxergo o texto aqui. Reverendo Hernandes Dias Lopes chegou aqui, João capítulo 1, e começou a falar, e a gente esperando, onde é que ele vai olhar para a Bíblia? E ele começou a falar, pá. Aí falou o livro de João inteiro, de cor. E eu ali, e ele olhava para mim, não sei se quem estava aqui, ele olhava para mim para ver se eu estava acompanhando, e eu tentando achar no celular. Estou tentando me espelhar, criar um relacionamento de gente que vai me inspirar, me levar. Acho que foi em 2019, nós estamos em 2021, né? A pandemia mudou tudo, né, gente? Que é isso? E o Anésio leu 60 livros. Quando ele falou isso, eu fiquei até envergonhado. Eu ia falar, eu li 4. Gente, sem brincadeira. Eu achei demais ler 4 livros. Pensou se ele estivesse aqui do meu lado, eu falasse assim, gente, vocês têm que ter livro, vocês têm que ler livro. Eu li 4. Aí ele chega aqui e fala, gente, eu não quero desmerecer o seu pastor, mas eu li 60. 60. Você tem que olhar para um cara desse e falar, poxa vida, eu vou aprender com gente assim, que estuda, que aprende. A pregação dele, está tudo no YouTube lá, eu já assisti 2 vezes, para aprender. Quero copiar isso para a minha vida. Não quero copiar uma pessoa que chega aqui e fala assim, abra a Bíblia no livro de João, capítulo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que João? Que João? Daniel de Souza esteve aqui, pregou para nós aqui, não abriu o livro, a Bíblia, falou de cor, eu acompanhei. Se olhar para uma pessoa dessa, eu falo, eu quero andar com gente assim, quero me relacionar com gente que me inspira. A leitura, o conhecimento. Quem está entendendo, diga um amém. É isso que você quer para a sua vida? Você não quer endireitar a sua vida? Nós servíamos sopa, a gente serve sopa na rua, mas nós servíamos sopa lá perto do Spani. Tinha um brejinho ali, naquela rotatória. As prostitutas, inclusive, elas também vinham tomar sopa lá com fome. Dava dó, gente, de ver. Fome. E tinha aqueles homens ali que passavam o dia inteiro bebendo. E tinha um homem que ele morava ali. A casa dele era ali, na curva lá. Ele não bebia. Ele saía ali e ficava conversando com aqueles homens. Ficava lá conversando. Aí ele passou a tomar a sopa que a gente levava também. Ficava lá com o pessoal. Aí ele começou a beber. Esse homem morreu.
Relacionamento errado é algo que você não percebe quão destrutivo é para o seu futuro, para aquilo que você anseia. Tem gente boa? Tem. Mas tem gente que não é bom você se relacionar, é bom você conhecer, eu conheço. Mas para andar, se expor, tem que inspirar o coração da gente. Você pode dizer um amém? Vamos lá? O Salmo 26, 4, versículo 4 e 5, fala assim, olha: eu não ando na companhia de gente falsa, e não vivo com hipócritas, não me ajunto com os perversos, e não ando com os maus. 3, me acompanha aqui. Pare de errar. Eu não sabia que era um ditado português, eu não sabia isso, que era um provérbio português, que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. É bonito quando você é pequeno, todo mundo fala que gracinha, depois que cresce fala que coisa horrorosa. Quarta-feira eu falei sobre gente que se ilude, ilusão tem idade. Chega uma certa idade, você não pode falar mais, eu fui iludido. Não, você foi bobo, é outra coisa. Não dá mais, faltou foi sabedoria. A sabedoria que dirige agora. Você fala, nossa, me iludiram. Não, não tem nada disso não. Caí que nem um patinho, foi mesmo, porque não teve sabedoria. Armaram para mim, claro, e você caiu como um cego. Porque a Bíblia fala assim, que o avisado vê e considera todas as coisas. O tolo passa e sofre a pena. Por quê? Porque não abre os olhos, não aprende, para de errar, conserta. Até quando vai isso? Até quando você vai permitir que isso continue? Vai saindo disso, não quero mais isso, não quero mais isso, vou abrir mão disso. E pare com isso, porque isso vai afundar. Em 2 Reis 4:7 diz assim: ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, olha gente, isso aqui é princípio. Aí ele disse para ela assim: venda o azeite, pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Eu estava atendendo um casal, estava na casa deles, na mesa, e aí eles perguntando, pastor, como é que a gente começa? A gente quer recomeçar, a gente quer acertar. E aí eu falei para eles, olha, primeira coisa que vocês têm que fazer, paga a dívida. Quem está devendo não pode comprar. É essa hora que todo mundo torce o nariz, está vendo? Quem está devendo não pode comprar. Você tem que pôr um ponto na sua vida. Paga primeiro, põe em ordem, para de errar. Quando eu falei isso, olha, primeiro, quita as dívidas, puxa a cinta, fecha as torneiras, paga a dívida. Ela virou e falou assim, não pastor, porque se a gente pagar, ele faz outra. Está como se estivesse dizendo assim, melhor ficar assim, pastor, vai andando assim, que no dia que a gente quitar, ele vai comprar alguma coisa, vai aparecer uma coisa aqui, um carnê novo. Olha isso, tem que parar. Onde foi o erro? Põe em ordem, quita isso, não continua não negocia isso, vai lá, zera, porque virá uma bênção sobre a sua vida, e ela é 30, 60 e 100 por um. Põe em ordem. A Bíblia fala, e aqui eu vou fechar a mensagem agora, que tinha um espírito que a mantinha curvada. Olha aqui para mim, é importante agora aqui. Ele não fala de expulsão de demônio. Se você ler com calma, você vai ver que ele não fala assim, e falou para o demônio, sai dela. Não falou isso, falou, tinha algo ali, instalado no coração, na mente, tinha uma maneira, tinha um espírito agindo, era comum aquilo,
E preste atenção, e diz assim, ela tentava se endireitar e não conseguia. É como se tivesse montado nela assim, muito pesado sobre ela. Foi tantos anos daquele jeito, daquela maneira, naquele ambiente, naquele clima. O Espírito está falando de tudo isso, tinha um Espírito ali, agindo, governando, dirigindo, desse jeito. Tem que repreender, não quero isso para a minha vida. Eu quero novos ares, eu quero um ambiente, eu quero um pensamento. Cria em mim, fale comigo assim, cria em mim um coração puro. Agora olha só o que ele fala, e um espírito estável. Eu quero ser assim. Não quero uma coisa que minha vida cheia de altos e baixos. Eu quero ter uma estabilidade de pensamentos, de raciocínio. Eu quero ser são. E ele fala, tinha um espírito na vida dessa mulher, que ela tentava, mas não dá, porque é muito tempo daquele jeito, muito tempo birrento, muito tempo nervoso, muito tempo agressivo, muito tempo falando palavrão, muito tempo já enrolado. É um espírito, quebra isso. Você promete que você vai ouvir o que eu vou falar agora? É bem rápido aqui, mas é muito importante que eu vou falar. Por quê? Porque eu queria hoje, pelo Espírito de Deus, estabelecer com você na igreja, que nós não somos assim. Que Deus tem dado a nós um Espírito excelente. Que Deus, a igreja, ela precisa, a igreja, nunca é tarde. A igreja precisa mandar um recado para o mundo. O recado que ela mandou não foi bom. Ainda não foi bom, mas vai ser. A igreja tem que mandar um recado, nós somos abençoados e somos abençoadores. Nós somos curados e aptos para curar. Sabe, irmão, nós precisamos mandar um recado bom para o mundo. O evangelho é uma notícia boa. A igreja ela tem um recado, que o evangelho é bom, mas não funcionou para ela. Nós temos que mandar um recado, o evangelho é bom, e funcionou para mim, curou a minha vida, que eu estou vivendo hoje. Graças a Deus, olha, as coisas se ajeitaram. Nossa, pastor, estava uma bagunça a minha vida, mas desde que eu comecei a ouvir a palavra, que minha vida foi organizando, agora eu estou em paz, estou bem. Então vamos lá, gente, primeiro espírito aqui que não pode mais fazer parte da nossa vida, em nome de Jesus, não pode. Espírito de miséria. Dá uma olhadinha do lado e fala assim, eu acho que ele vai falar com você, eu acho. Espírito de miséria. A palavra miséria no dicionário quer dizer assim, digno de dó, de pena, estado de carência absoluta, enorme sofrimento, infelicidade, uma vida infeliz, avareza, mesquinharia. Eu conheci uma empresa que o dono roubava a empresa. Eu nunca entendi isso, gente, de verdade, não tem explicação. Ele tirava dinheiro do caixa, escondido, R$100. Eu acho que a miséria é tão grande que não é R$100, é R$100. Não, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, talvez você não esteja entendendo. Ele tirava o dinheiro dele do caixa, escondido. E devia pensar assim, nossa, estou com R$100. É tudo dele, a empresa é dele, do cara. Mas a mesquinharia de querer mais, de pegar mais, de querer para si. Olha aqui para mim, esse espírito não reina sobre a nossa vida. Nós somos abençoadores. Nós não damos porque não presta para nós. Nós damos porque temos para dar. Nós damos porque recebemos. Aleluia! Nós mandamos doações para o sertão, que eu mesmo olhava e falava, Jesus, imagina isso, novinho, vai parar lá na mata, no sertão, porque eu fui lá no meio do mato, lá, o último asfalto ficou não sei quantos quilômetros, um sapato, uma bota, uma roupa, uma coisa nova, mas recebemos também de fora,
eu afirmo que não sabemos de onde veio, de fora, até peça íntima suja. Eu acho que a pessoa falou assim, eles vão lavar porque serve para alguém. Veio uma meia, acho que a pessoa pensou assim, vai que a pessoa não tem outro pé, não é possível. Uma meia, acho que ela falou assim, não, o pastor compra o outro pé, junta e dá, vocês estão rindo, mas é uma miséria, isso é uma coisa horrorosa, isso é uma coisa, não é prática, isso em nós foi repreendido, nós somos abençoados. Quem aqui foi abençoado? Diga amém. Mas vem aqui, quem foi abençoado com a bênção que surpreende? Irmãos, surpreenda também, dê o melhor. Seja uma prática da sua, esse espírito, ele curva você. Presta atenção. Deus tem algo melhor para a sua vida. Comece a viver o melhor já. Olha o que a Bíblia diz: quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida que é abençoada e é abençoadora, abençoa muito, 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 por quê? Porque colhe muito. O miserável retém, segura. O miserável, ele só doa depois da morte. O abençoador doa em vida. Quantas pessoas, depois do luto, traz aqui doações, você falou, pastor, nem usou, ele guardava, não usava. A gente falava para ele, doa, ele falou, não doa, guarda. Aí depois alguém tem que dar. Esse espírito, ele curva você, e aí você fica olhando as bênçãos, assim pescoço torto, você não contempla a bênção, porque ela é grande sobre a sua vida. Quebre espírito de miséria na sua vida, ensina seus filhos, ensina sua casa a ser abençoador. Por quê? Porque não vai faltar sobre a sua casa, não vai ser pouca farinha, não vai ser pouco azeite, vai jorrar, vai ter, e quando estiver acabando virá chuva, porque é bênção contínua, porque é um espírito que governava, que agia, que fazia você reter, digno de dó. As pessoas sentiam dó de olhar uma coisa, uma situação, eu falei, meu Deus, não. Hoje nos tornamos abençoadores. Uma vez Deus falou algo no meu coração, que eu tinha que dar uma oferta para uma pessoa. Eu ia encontrar com essa pessoa num retiro, e eu achei muito. Falei com Deus, Senhor, para que isso? Sabe o que é que você fala assim? Ele não precisa de tudo isso. Se eu der tanto, resolve. Mas pus o valor no bolso e fiquei quieto. Vai que Deus muda, fala assim, eu errei, você não precisa, eu confundi os zeros, o valor. Vai, gente, que Deus faz isso, eu volto para casa, né? Levei, fui para o retiro. Cada vez que eu via a pessoa, eu falava, Deus, o Senhor já pensou na conversa, no assunto? O valor, quer conversar sobre o valor comigo? E aí, era o valor. Eu deixei para o último dia para dar oferta. E aí eu falei, tem que ser. Se é. E aí eu cheguei na pessoa e falei assim, rapaz, eu não sei porquê. Deus falou no meu coração, falou a seu respeito comigo, e me mandou te dar uma oferta. Falou até o valor. E eu vim trazer, eu te dei. Eu não vou falar o que é, mas depois a pessoa me contou, depois, chorando, que aquele valor lá era um valor que precisava, era um assunto de saúde, foi usado para aquilo, foi uma coisa assim que na hora eu falei, o senhor não errou realmente. Eu pensei que o senhor tinha errado, mas o senhor não errou. Você entende como é que esse espírito age na nossa vida, irmãos? Que Deus quer liberar em você uma história extraordinária, onde sai da sua vida abundância,
E quando retorna, retorna infinitamente mais. Mudou tudo, irmãos, mudou. Esse espírito foi quebrado, esse histórico foi eliminado da nossa vida. Nós não somos mais assim. Nós não doamos porque não presta, nós doamos porque queremos abençoar os outros. Amém, irmãos? Vamos lá. Esse espírito de miséria mantém a pessoa pequena, sempre pequeno. Nunca. A grandeza assusta. Crescer assusta, preocupa, causa medo. Crescer, romper, assusta, você fica com medo disso. Isso é um espírito que entorta, encurva, dá medo, você se assusta. Por isso que no Brasil a gente usa a expressão, quando a esmola é demais, até o santo desconfia, porque é esquisito isso para nós. Quem só sofreu ser abençoado, tem algo errado, é um espírito. Outra coisa, o espírito de miséria, ele faz você pensar que amanhã não vai ter, só tem hoje. Aí Deus falou com o povo, pega o maná só para hoje, porque amanhã não vai ficar bom. Eles pegaram, e o cheiro foi horrível. Nós dávamos comida, a gente preparava uma sopa, e a gente dava para um bairro aqui de Guará. A gente colocava os carros, não era um carro não, carros numa rua, e as pessoas do bairro vinham com as panelas, e nós dávamos a comida de noite. Só que criança, cara, é uma coisa extraordinária. Você viu? Essa menininha entrou aí toda feliz, né? É criança. E aí a mãe tinha 7 filhos. O que ela fazia? Colocava um no começo, no meio, no final, com panelas. Num bairro pobre, que a gente estava lá dando comida para quem precisava. Aí você imagina a alegria da criança quando pegava a primeira panela, saía da fila e gritava: mãe, eu já peguei o meu. E a mãe... E aí ia saindo o filho gritando: mãe, peguei também. E os vizinhos tudo olhando para a mulher assim, vendo, numa situação de pobreza, que as pessoas precisavam, e alguém quer pegar mais que os outros. Mas olha aqui, aqui não será assim, porque nós seremos abençoadores. Esse espírito que nos curvava, nos impedia de viver o sobrenatural, o extraordinário, foi quebrado na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos lá? 2, estou terminando. Espírito de covardia. Covardia não é sentimento de medo. Medo todos nós temos. Por exemplo, eu não sou covarde por causa de uma montanha russa, eu tenho medo. Eu gosto daquela montanha russa que fica 1 metro do chão. Já viu que tem um elefantezinho? Eu gosto, aquela eu gosto. Agora, aquelas loucuras de 120 km por hora, é louco, isso é loucura. Eu não sou covarde, eu sou medroso. Por que eu vou subir no negócio daquele? Vai que não para. Vai que no loop, justamente comigo, para lá em cima. Eu não vou. Isso é medo não tem. Agora, covardia, anote isso, impede a atitude. Quando a covardia está sobre a vida de uma pessoa, um espírito covarde, não deixa você dar um passo, não deixa você falar, não deixa você decretar, não deixa você romper, não deixa você se atrever. Isso é covardia. Mesmo muitas vezes receioso ali, mas você dá o passo e o mar se abre. Mesmo ali, meu Deus, com medo, você olha assim, você vê o joelhinho está batendo aqui embaixo assim, mas vou na cara e na coragem, porque maior é o que está comigo.
É aquele que foi na minha frente. Eu estou, sim, pastor, não estou nesse momento, há um medo no meu coração, mas eu vou em nome de Jesus Cristo. Você é um gigante, você vem a mim assim, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse povo está com, não é medo, é covardia. Eu também estou com medo aqui, mas eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso na minha vida. Então amanhã eu vou me levantar, porque eu vou escrever uma nova história, eu vou viver o novo de Deus, porque a covardia está sendo quebrada. Deus não me deu isso, está escrito em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Ou seja, não foi Deus não está instalando algo que vai curvar você, pelo contrário, dando poder para você se reerguer, em meio a tudo isso, que muitas vezes causa até um medo na gente. Meu Deus, mas como é que vai ser? Mas eu creio, e eu vou. Então eu elevo os meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro. Deus está comigo, e eu não temerei. Eu vou. Há um quarto homem na fornalha, eu vou. Há aquele que fecha a boca dos leões, eu vou, eu creio nele. Eu creio no Deus invisível, mas real. Eu creio no sobrenatural. Eu creio que na hora certa, no momento certo, virá a resposta. Eu vou estar lá, de pé. Então eu repreendo isso. Eu queria só saber se os jovens estão me ouvindo. Não permita que o seu coração seja tomado de covardia. Covardia impede a atitude. E jovens, vocês têm que ser ousados, ter coragem, atitudes. Os velhos ficam tudo com medo de ter atitude. Vocês, irmão, ainda têm tempo para errar, acertar, corrigir, e nós estamos aqui com vocês para apoiá-los. Tenta de novo. Vai de novo, recomeça. Não foi bem na prova, faz outra. Nós vamos orar de novo com você. Não deixa a covardia, fica com medo de ir lá tentar. Vai dar certo dessa vez. E por último, e eu termino, espírito de erro, que você nem percebe. Primeiro João 4,6 fala, mas nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Tem uma diferença. Se você não alimentar esse espírito, olha aqui para mim, esse espírito ele ronda a gente. Você ficaria chocado, espantado de saber pensamentos. Quantos pensamentos que nós temos? É um espírito de erro. Você nem, quando você dá vazão para ele, aquilo se torna uma realidade na sua vida que você nem imaginava. Ele está ali, tentando encurvar, mas você repreende, você fica postado direito, cria um caminho novo para você andar, sai fora daquilo que não tem padrão, sai fora daquilo que não é bom, retende o que é bom. Tem coisa que para mim eu não quero para mim, então eu saio fora. E esse espírito, ele é alimentado. E olha aqui para mim, duas coisas só para terminar aqui. Espírito de erro é alimentado pela mentira. Você deve saber que quem mente tem que contar outra mentira. Porque o espírito, ele se alimenta, ele quer, ele pede para você. Mente de novo, aí você tem que mentir de novo. E chega uma hora que falar a verdade vai te trazer um prejuízo tão grande, que você então se curva, e a sua vida passa a ser uma mentira. Esse espírito de erro é alimentado assim,
Mas quando você vive a verdade liberta. Você traz isso para a sua vida. Não quero mais isso. Eu quero agora verdade. Eu quero isso. Vou enfrentar isso. Esse espírito é alimentado pelo ódio. Ódio. Ele pede para você odiar. Você nem quer, mas ele pede. Hoje tem criancinha pequena que fala, eu odeio. Você fica até assim, de onde tirou isso? Que programa de televisão está assistindo? Porque ela fala, eu odeio isso. Eu falei, filha, mas o que é odiar? Não sei, mas eu gosto. Gosto de odiar, que dentro da nossa casa. Odeio quando você fala isso. Você está alimentando um espírito. A nós não foi dado um coração para ter ódio. A nós foi dado um coração de amor, de graça. Quebra isso. Você perceber que tem algo se alimentando com raiva, com ódio. Que a pessoa fala, aquilo gera algo em você assim que dá vontade de você pular. Isso é ódio. Se tivesse algo ali, você atirava. Se tivesse, tanto que sai palavras da sua boca que você nunca mais falou, mas naquela hora o ódio é um espírito de erro. Mas na minha casa não vai ser assim. Eu vou endireitar. Na minha vida não vai ser assim. No lugar do ódio, eu vou ter um coração cheio da graça de Deus. É isso que eu quero. Você nem percebe, mas vai curvando você. Porque você odeia isso. Odeio quando, meu irmão, não odeio. Estou aberto para isso. Para ver com outros olhos. De graça, de bondade, de misericórdia. Não alimente um espírito de erro. Salmo número 15 fala assim: quem entrará no teu santuário? Aí a resposta é: quem tem as mãos limpas, coração puro, e que ainda que sofra dano, não mente, mas fala a verdade. Endireitei minha vida, paga um preço, e tirei o ódio do meu coração. Parei com isso. Quero viver a graça de Deus. Fica de pé.